Boa tarde, eu sou Steve Sola, sou presidente do LATC, Latin American Training Center. É um prazer para mim estar aqui, moderar esse painel, que vamos abreviar um pouquinho, porque inclusive já perdemos um dos nossos palestrantes, o Toz, mas vamos continuar e fazer nossas apresentações. É um tema super importante, como o título diz, o impacto de inteligência artificial nas artes visuais, museus e artes plásticas. Então, rapidamente, eu queria só apresentar nossos panelistas, começando com Lucy, que dispensa uma apresentação, na verdade, mas se o pessoal não conhece, é um prazer, só para resumir, uma das produtoras mais importantes no Brasil e no mundo, com seu marido, Luiz Carlos Barreto, está à frente da LC Barreto e Filmes do Equador, onde é responsável pela orientação e escolha dos projetos que serão produzidos. Então, a Lucy Barreto tem um dos olhares mais experimentados na produção de cinema nacional. É um prazer ter ela aqui no nosso painel. Antônio Galante, o Twinho Galante, é um renomado produtor cultural e musical, uma vasta trajetória que abrange diferentes setores das artes, esportes e economia criativa. Na área cinematográfica, destaca-se pela produção de filmes musicais como Partideiros, aclamado pelo Globo como um filme para a eternidade. Ricardo Nauenberg formou-se em arquitetura e design, iniciando sua vida profissional como fotógrafo de moda e publicidade. Por mais de 10 anos, trabalhou como diretor na principal rede de televisão brasileira, Rede Globo. Fundou a Indústria Imaginária, especializada em conteúdo geral, tanto audiovisual quanto multiplataforma, e deixou a TV Globo para desenvolver o projeto da TVA, a primeira TV a cabo no Brasil, fundada pelo Grupo Globo. Grupo Abril, desculpe. Então, agora eu queria deixar cada pessoa, cada palestrante livre para se apresentar e também para oferecer comentários de como a inteligência artificial impacta sua área. Então, gostaria de começar com Lucy, por favor. Lucy? Alô? Está um pouco alto, né? Alô, eu queria agradecer à Associação Comercial pela ideia ao Sérgio, né? Ao nosso presidente do nosso Comitê de Cultura, pela ideia desse seminário sobre a inteligência artificial, que é uma grande discussão no momento, né? Sobretudo, eu acredito nas artes, né? Mas que é uma realidade que a gente tem que lidar. Quer dizer, eu tenho 91 anos e a inteligência artificial me deixou um pouco assim, como é que eu diria, meio indecisa. O que isso vai ocasionar? Quer dizer, evidentemente, como tudo que é diferente, tudo que é novo, né? Existe sempre uma resistência, né? Mas, finalmente, Maria Augusta, vou me dirigir um pouco a você, finalmente, eu cheguei à conclusão de que a gente pode usar a inteligência artificial e acredito que ela está aqui mais para ser usada, né? No cinema, por exemplo, né? Ela pode ser usada em diversas áreas. Ela pode ser usada, eu diria, ela pode ajudar em muitas áreas, viu? À primeira vista, ela assusta um pouco, porque tem possibilidades absurdas, né? Que você não tem, que você não imaginaria, você não calcularia que isso seria possível.
Mas como eu sou uma pessoa muito curiosa, e isso é desde pequena, gosto de discutir tudo, né? E faço isso muito nos roteiros dos meus filmes, quer dizer, os projetos, meus projetos, em geral, eles duram muitos anos, eles são ideias, são sonhos, e eles vão evoluindo. Eu tenho filmes que demoraram 17 anos a serem feitos, e eu estou vendo aqui que e foi muito bom, hein? Porque durante os 17 anos eu sonhei com esse projeto. Então, me trouxe uma vida muito, muito, como é que eu diria? Rica, eu diria assim, muito rica. Agora, com a inteligência artificial, muita coisa que eu tinha dificuldade, ela resolveria. Eu acho que há um preconceito também contra ela. Então, a partir do momento que você aceita, ela pode ajudar muito. Ela é vista como algo muito assustador, mas ela pode ser sua aliada. E é isso que é o mais importante, é você vê-la como sua aliada. Ela não substitui nada. Ela não substitui o processo criativo, porque ela é sujeita ao processo criativo. Você a usa para completar o processo criativo, porque ela sugere a você mais possibilidades, né? Tem que ver a inteligência artificial como uma aliada e como alguma coisa que você vai usar. Ela não vai usar você. Você permanece dona do projeto. Você aceita as sugestões da inteligência artificial ou não. Você tem essa possibilidade. E ela está sempre sujeita ao processo criativo. Ele é que manda, né? No roteiro, por exemplo, às vezes, e aí eu diria para o escritor tem momentos que ele realmente, eu sei porque tem muitos amigos que são escritores, e tem momentos que ele para e dá o que ele chama de, eu esqueci o nome agora nesse momento, ele para, esquece o livro, o que ele está escrevendo, o projeto, não é isso, Ivone? Por um mês, às vezes uma semana, aí volta. A inteligência artificial vai abreviar esse processo, né? Ele já vai oferecer a ele diversas possibilidades. Então, no roteiro, por exemplo, isso é um fato, né? Em diversas, né, no roteiro, na, no título do filme, na sua divulgação. No roteiro, por exemplo, ele age dentro dos personagens, né? Às vezes você está meio atrapalhada com o segmento de um personagem, a ligação com o outro, como seria, e, e a inteligência artificial oferece para você inúmeras possibilidades. Então, é só encarar como uma aliada, que não vai dominar você nem te usar. Você vai usar. Ela é sempre sujeita ao profissional criativo. Isso no roteiro. Ela é muito boa nos diálogos, por exemplo. Ela pode supervisionar, você pode submeter os diálogos a ela. Ela é boa porque ela vê o diálogo que é dispensável. Isso é uma ajuda enorme, porque
no que tem diálogos dispensáveis, evidentemente, o filme fica mais sólido, né? E você poupa tempo também nisso. Onde mais? Na interpretação, por exemplo, né? Não, isso aqui é outra coisa. Na produção, ela auxilia muito na organização. Ela tem redução de assistentes, redução de custos, ela ajuda muito. Na arte, então, eu tenho o filme Flores Raras, né? Eu tinha uma dificuldade enorme de recriar o Parque do Flamengo, que era todo o sonho da Lota de Macedo Soares. E, com a inteligência artificial, nós criamos o Parque do Flamengo, sabe? E quer dizer, desde o nada, porque aquilo era um lixo, né? Quando a Lota chega para o Carlos Lacerda e diz: vamos, eu quero mudar isso, me dá esse lixão que está aí. E o Parque do Flamengo foi feito. Então, na arte, ela ajuda muito. No som, nem se fala, porque ela ajuda em erros de dicção. A ADR, por exemplo, que é vozerio, né? Ela faz. Eu não preciso mais das pessoas para fazer o ADR. Eu não preciso mais de Foley. O que é Foley? É o ruído de sala. Ela também faz. Então, existe uma economia muito grande. Ao mesmo tempo, tem muita gente que fica sem emprego, né? Porque tudo fica uma questão de mecânica, de, como é que fala, gente? Computador. Computador resolve. Na legendagem, eu agora, por exemplo, nessas homenagens que fizeram a nós no Lincoln Center, em Nova York, eu tinha 2 filmes que não estavam legendados, que era o Garrincha, Alegria do Povo, e qual era o outro, gente? Índia. Índia estava em francês, mas não estava em inglês. A inteligência artificial traduziu muito bem. E eu sou muito piolenta, fui rever a tradução inteira, né? E estava uma beleza. Não pude dizer nada. Viu, Maria Augusta? Tem suas utilidades, é só a gente ir com jeitinho. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que é basicamente isso. Agora, tem problemas aí, eu vi aqui na questão da música, né? Por exemplo, tem aquele filme que tem um dueto da Elis Regina com a filha dela, Maria Rita, né? Isso levantou debates enormes com a inteligência criativa. E na recriação de figuras icônicas também, né? 12% deles Sim, a inteligência artificial também colabora gerando legendas, vídeos, áudios, né? No elenco, a partir do roteiro, ela sugere nomes também, quer dizer, o que avança muito na produção, elencos ideais e possíveis substituições, efeitos musicais, efeitos visuais na animação. Enfim, ela é submetida ao poder criativo. A criação está sempre antecedendo a ela.
É isso que eu queria dizer, gente. Eu, como uma pessoa de idade, tive muita dificuldade, mas eu sou também investigadora, gosto de ver o que está acontecendo, o que pode, o que não pode e tal. Antigamente eu fazia isso com a minha equipe, viu, Maria Augusta, de outra maneira. Eu reunia a minha equipe e dizia, porque é muito difícil você fazer um filme, por quê? Porque são muitos autores, né? Você tem o produtor, você tem o diretor, você tem o diretor de fotografia, o diretor de som, você tem o diretor de arte. Então, eu reunia todo mundo e dizia: qual é a referência para vocês? Qual é o filme que vocês veem próximo desse projeto nosso? Qual é o artista plástico que vocês veem? Qual é a cor desse filme? Qual é o artista plástico? Qual é a música que vocês veem? Enfim, era dessa maneira que eu conseguia que todos nós pensássemos um filme só. Porque isso é um problema, às vezes, né? Cada um tem o seu sonho, mesmo dentro de um sonho único. Mas, enfim, acho que é isso que eu poderia trazer para vocês. Muito obrigada. Lucy, muito obrigado, está ótimo. Você tocou em alguns temas super importantes que a gente vai voltar a comentar daqui a pouquinho. O impacto no emprego, por exemplo. Mas agora vamos passar a palavra para Ricardo para um comentário inicial. Ok. Agora tá? Tá. Bom, em primeiro lugar, quero tornar público o meu agradecimento de estar ao lado dessa moça aqui, que na verdade não é Lucy Barreto, é Lúcida Barreto, entendeu? Que é um ícone e realmente é um prazer muito grande, entendeu? Ouvi-la com uma prospecção de modernidade, enfim, tudo aquilo que você sempre foi no cinema. Entendeu? Eu quero agradecer, em nome do Cinema Nacional, essa moça jovem aqui. Bom, vamos lá. Vou tentar dar uma sintetizada em algumas coisas que já foram vistas aqui, falando especificamente dentro justamente da área, que é a nossa área, né? Em primeiro lugar, eu não acho que a inteligência artificial elimina o emprego. Eu acho que ela muda o formato de emprego. Simplesmente isso, tá? Então, se você pensar o seguinte, há 20 anos atrás, quando você fazia um projeto de arquitetura, a coisa era feita no nanquim. As pessoas desenhavam aquilo. E depois disso, tinha o sujeito que fazia a perspectiva, né? Muito bem. Hoje em dia, você não faz mais isso. Você plota tudo e, na verdade, em programas 3D, você já sobe a perspectiva. Então, evidentemente, um tipo de atividade deixou de existir, mas outra surgiu. Surgiu o sujeito justamente que coloca esses dados todos e sobe esses volumes todos. Falando em termos de cinema, lá atrás, as montagens do filme eram muito complicado, era moviola. Você pegava um negativo, você ia cortando, colando, né? A partir do momento que surgiu a edição não linear e tudo assim por diante, mudou tudo. Outras possibilidades enormes que surgiram, marcação de cor, que era uma coisa dificílima. Hoje em dia você... Não. Olha só como é uma coisa curiosa. Antigamente, há pouco tempo atrás, você fazia a marcação de luz, que já era feita digitalmente, depois você tinha que enviar esse HD para algum laboratório que imprimia frame by frame os fotogramas de novo. Quer dizer, depois com a mudança para esse sistema digital mudou tudo. Então, em primeiro lugar, eu não acho que de forma nenhuma tira emprego. Eu acho que o que existe é uma roda que precisa ir se modernizando, que acontece com o tempo todo e que as pessoas vão ter que se adaptar e algumas coisas vão desaparecer, outras coisas vão surgir. Tem uma frase outro dia que eu vi que era maravilhosa, que é destruição criativa. Então, na verdade, algumas coisas se destroem e outras coisas surgem, né? Mas, de qualquer forma, toda a questão da tecnologia, da modernidade, ela vem para quê? Ela vem para facilitar justamente o exercício da criação e o exercício de você fazer
o trabalho em si. Eu acho que o Lucy falou alguns pontos aqui importantes que eu vou tentar dar uma aprofundada, né? Então, e outra coisa que eu acho que é importante dizer é o seguinte: aí virou um negócio assim que, na verdade, é uma palavra mágica, né? O que é AI, a inteligência artificial? Eu costumo dizer que é um óculos, em que a inteligência artificial é a lente. Quando você coloca o óculos, você nem vê a tecnologia. Agora é o seguinte: aí para quê? Aí para fazer um projeto de arquitetura? Aí para fazer uma trilha sonora? Aí para fazer que é aí? Aí é a capacidade de processamento de dados Isso. numa velocidade de que a mente humana não tem condição de fazer. Então, o que acontece? Isso auxilia enormemente o processo de imaginação e as possibilidades criativas. Então, ao contrário, isso é uma tecnologia que auxilia e vai gerar possibilidades infinitas, justamente facilitar a quem utilizá-la da maneira mais correta no mundo, né? Agora, tem assim, hoje em dia você vê muito, aprenda aí, entra em curso de aí, é a coisa mais marqueteira do mundo, isso não existe. Né? Mas espera aí o quê? Na verdade, você tem que identificar o seu problema e procurar, dentro do seu problema, a solução através da tecnologia. Outra coisa interessante também é o seguinte, de uma certa forma, aí sempre existiu. Se você pegar uma tabela de Excel, ela é aí, né? Então, não tem o que acontece. O que aconteceu é que é o seguinte, essa coisa agora atinge velocidades tão grandes que, na verdade, então uma série de coisas começam a se mudar. E a mudança ela é uma coisa boa, ela não é uma coisa ruim. É claro que tem coisas negativas também que surgem, mas a modernidade ela é uma necessidade. Eu acho que, senão, o ser humano não tinha se desenvolvido, as cidades não tinham se desenvolvido com todos os seus problemas, né? Mas hoje em dia, por bem ou por mal, você tem questões de saneamento básico, de comunicação, de você estar no celular. Por exemplo, Lucia, a gente sabe muito bem disso. Antigamente, a gente fazia uma locação, aí o sujeito fazia locação lá na Amazônia. Aí ele ligava para um telefone e dizia, olha, achei uma locação que eu acho que é legal, descreve aí para mim. Hoje em dia, você pega no telefone celular, filma na hora, manda na hora. Quer dizer, é um negócio... Vou dizer uma coisa. Tá. Olha, eu vou dar um exemplo disso que você está dizendo. O Bye Bye Brasil. Bye Bye Brasil era um filme louco. Na estrada, eu filmava em Belém, na Transamazônica, em Piranhas, em Alagoas. Enfim, chegou em Piranhas, eu disse, o Cacá, o dinheiro acabou. Como é que nós vamos fazer? E você sabe bem que o Rio de Janeiro tem Amazonas lá, tem a floresta aqui da Tijuca, tem tudo aqui. Então, muita coisa de Alagoas veio todo para o Rio de Janeiro. Aqui, eu já faço isso. Luci, Luci, é interessante que eu passei uma mesma situação na TV Globo, que, na verdade, a gente foi no Amazonas, uma série lá com o Estênio Garcia, e depois, na volta, o autor fez outros... E aí, agora, como faz? Nós fomos ali para a Restinga. A única diferença é que não podia subir a câmera, porque lá tem montanha, lá na Amazônia não tinha. Mas, enfim, as coisas vão sendo solucionadas, tá? Então, essa questão é fato. Agora, qual é o impacto assim, imediato que eu acho que isso tudo causa? Tá? Eu dividi em 5 grandes, vamos dizer assim, patamares. Tá? O primeiro fator é o seguinte, inevitavelmente, até foi falado aqui, da acessibilidade ao criador. Tá? O que acontece? Antigamente, você precisava de um séquito de especialistas e pessoas trabalhando numa determinada função para você conseguir realizar a tua obra. Hoje em dia, você aprende, e com inteligência artificial ou coisas digitais, isso reduziu muito. Então, o que acontece? O artista, normalmente, tem um gargalo muito grande, porque ele não pode filmar, porque uma câmera custa $150 mil, ou sei lá o quê, que já não é mais assim, mas ele passa a ter a possibilidade de exercer a sua capacidade criativa. Hoje em dia tem gente que com celular faz filme, né? Até porque é o seguinte, e aí uma questão até para conversar um pouco com si, eu acho que a coisa mais importante do mundo no filme é roteiro e ator. Né? O resto é técnica. Tá? Mas você tem que ter uma boa história, e no fundo nós todos somos os netinhos que sentamos no colo dos vovôs querendo ouvir uma boa história. Né? E você precisa de um ator que entregue aquela narrativa de uma maneira que você acredite que aquilo ali é real.
Se você tem isso, você já tem um filme. Então, o resto é uma discussão de forma. E a forma, ela não é mais importante do que o conteúdo. Essa é a impressão que eu tenho, tá? Então, a partir do momento em que você dá mais acessibilidade para as pessoas em geral, eu acho que isso é uma coisa positiva, que você aumenta o escopo e da possibilidade criativa, e isso você fala em termos de cultura, cultura do mundo. Quanto mais gente criando, é melhor. Eu vou falar uma coisa aqui que você é soitado, mas eu também não tenho muita. É uma ideia que me veio da cabeça, eu também não tenho muita certeza disso. A gente, às vezes, é muito autoral demais. Eu não sei se é importante essa autoralidade, ou se você jogar a tua criação numa rede e que outras pessoas criem em cima delas, em termos de cultura que beneficia a humanidade, isso não é uma coisa mais positiva do que você ter a satisfação pessoal de ter aquilo seu, né? Será que a gente não deve pensar mais em termos de desenvolvimento humano e menos em termos pessoal? Eu não sei. É uma coisa que veio na minha cabeça, não é uma ideia, não é uma opinião formada, é alguma coisa só para jogar aqui, para a gente pensar um pouco nisso. Oi? Isso dá um roteiro. Bom, a segunda coisa é o seguinte, é o fator tempo, que a inteligência artificial enxuga enormemente. Lucia, a gente sabe muito bem que escrever um roteiro demora muito tempo. Você tem primeiro tratamento, segundo tratamento, terceiro tratamento, seja lá o que for, não é isso? Então, o que acontece? Com a inteligência artificial, e eu acho que o elemento humano, ele não é substituível. Porque é o seguinte, a inteligência artificial pode criar um roteiro, mas você vai precisar ler e saber se aquilo está adequado ou não. Ela vai só te acelerar um processo e que você vai conseguir finalizar uma proposta de projeto mais rápido. Eu acho que isso para o roteirista, inclusive, é muito bom, porque em vez do roteirista ficar 5, 6, 7 meses escrevendo roteiro, ele vai ter condição de produzir mais roteiros em menos tempo. Quer dizer, amplia a possibilidade dele poder suprir com o seu trabalho pessoal o mercado como um todo. Então, eu acho que, nesse sentido, impacta, sim. A questão do tempo é enorme. O terceiro fator é o fator econômico, que nós já falamos. O fato é que você começa a poder produzir com coisas que você não poderia. Alguns exemplos, né? Que é similar. A computação gráfica que é anterior à inteligência artificial, né? Mas, se a gente olha o filme King Kong, que a gente fica muito impressionado com o macaco não é nada. A floresta foi toda feita com aquilo. E isso você nem nota. Entendeu? Agora é o seguinte, qual é o custo de você ir filmar um gorila de verdade no meio daquela floresta? Não tem como. Entendeu? Então, hoje em dia também tem algumas cenas, principalmente quando são sequências pequenas, que dentro da narrativa é importante, e que você consegue criar digitalmente, e é muito mais caro com computação gráfica do que com inteligência artificial. O que acontece? Você viabiliza os seus sonhos, você consegue contar histórias que você não conseguiria contar, entendeu? De uma maneira mais objetiva. E voltando a dizer que o principal é o conteúdo. Então, essa ferramenta, ela vem a favor da expressão do seu conteúdo e da sua criação. Então, essa é outra questão fundamental. Dentro disso, o outro patamar é liberdade criativa. Você quer escrever uma história que se passa em 9 continentes. Você não tem dinheiro para isso, tá? Mas, de repente, você gerando questões com inteligência artificial, você faz. Antigamente, se fazia muito com map painting, que essas coisas, né, são cenários que você tentava. Eu mesmo, quando estava na TV Globo, tinha uma série chamada Primo Basílio, que eles não tinham dinheiro para fazer em Lisboa. A gente fez tudo com fundos desenhados, o primeiro plano todo desenhado, todo construído. Ou seja, são tecnologias que é para facilitar o que é, na verdade, um bom contar de história. A quinta questão é o fator inovação. Inovação, eu acho que a gente tem que sempre estimular a inovação, porque inovação que é o progresso em si, né? Eu tenho 2 casos, muito engraçados a contar, né? Quando eu estava na TV Globo, primeira vez que apresentaram computação gráfica para a gente achou aquilo uma bobagem, não tinha definição, era horrível. 8 meses depois, a gente torceu a língua. E hoje em dia você vê as coisas que se fazem em termos de cinema de computação gráfica são inacreditáveis. Outra questão também interessante, uma vez eu estava em São Paulo, ligou o pessoal da UOL, Universo Online, estavam trazendo a B.B. King para o Brasil. E aí o sujeito que diretor de marketing era meu amigo, falou, você quer boas notícias ou mais notícias? Eu falei, eu quero as boas. Eu falei, olha, B.B. King está vindo para o Brasil, você quer fazer um documentário com ele on the road?
Eu falei, claro. Agora, quais são as mais notícias? Você vai ter que começar a gravar daqui a 2 horas. Aí eu falei, peraí, como é que eu vou arrumar 6 ou 7 câmeras de cinema em 2 horas? Aí liguei para uma série de amigos e falei, olha, quem é que tem câmera digital aí? Vamos fazer, um documentário, vamos fazer. Ficou ótima a imagem. E aí, depois eu editei e chamei os diretores de fotografia, não vou nem citar os nomes, e disse assim, olha só o que eu filmei em 16 milímetros. Mentira, entendeu? Para testar. Enfim, então o que que acontece? Na verdade, isso foi uma discussão muito grande no passado também, né? Da película para o digital, né? Lembra disso? Não, os diretores de fotografia diziam, não, tem que ser em película, em película, em película. Mas tem um fator econômico que não adianta, o mundo gira. Então, chega um determinado momento que, você lembra, a gente filmava em película, depois rezava para o laboratório ter o banho correto, rezava para não ter uma areia, porque se tivesse uma areia na revelação, riscava o filme inteiro. A quantidade de latas, né? Tinha a festa da centésima lata. Acabou isso tudo, entendeu? É tudo digital. Então, tem essa questão da operacionalidade econômica, entendeu? Que é inevitável. Então, não adianta lutar contra isso, né? E, por outro lado, é uma questão de prioridade. Qual é a prioridade? É fazer em película, em digital? Não, a prioridade é contar uma boa história. É porque isso que as pessoas, na verdade, gostam, é isso. O que move a indústria é você contar a história. E são as histórias que também estimulam você a discussões e reflexões, né? Quer dizer, essas mesas que nós estamos aqui ouvindo, com várias opiniões diferentes, isso aqui enriquece, porque são nas opiniões diferentes que a gente chega aos consensos, né? Super necessário. Olha só, a gente está falando sobre filmagem tudo e tal, mas tem outras coisas que são muito importantes que a inteligência artificial pode ajudar. Por exemplo, sistema de venda de ingresso, de uma maneira mais simplificada, que você use. Sim, isso na parte de exibição, não tem a menor dúvida. Outra questão também, que é o seguinte, a divulgação, a gente sabe quanto Também. custa. Então, é o seguinte, hoje em dia, você, através dos algoritmos, você consegue identificar as pessoas que potencialmente são as pessoas que se interessam pelo seu filme. Então, você já manda essa comunicação para essas pessoas, você aumenta a chance de bilheteria enormemente. E você diminui o custo de investimento em mídia ou de aplicação em propaganda muito grande. Então, isso tudo ajuda, né? Então, não tem muito como discutir isso. Nas artes em si, pena que o Torres não está aqui, né? Mas, por exemplo, coisa engraçada, uma das coisas em paralelo, vou lançar um livro de fotografias. O que aconteceu? O formato das fotos não bate exatamente com o formato do papel. Hoje em dia, você vai no sistema da Adobe, do Firefly, ele até mostrou isso aqui, o lente. Você tem um negócio que você marca, assim, enhance. Ele recria uma parte da tua imagem, aumenta aquilo. Então, você adequa aquilo ao corte do papel. Maravilhoso, entendeu? Então, são coisas que, como você falou, são coisas que o criador tem que utilizar isso como ferramentas. São brinquedos novos, não é isso? A gente, quando a gente é muito pequena, que a gente entra Eu costumo dizer o seguinte, eu nasci na época errada, porque eu vejo os carrinhos de bebê hoje em dia, são espetaculares. Eu não tinha isso na minha época, entendeu? Quero andar num carrinho daquele. Não tem mais. Bom, agora a questão é o seguinte, qual o cenário, para a gente fechar um pouco essa questão, é o seguinte, o que está acontecendo? Em primeiro lugar, é o seguinte, é tudo tão novo e tão rápido, e a tecnologia está se substituindo, quase que canibalizada uma atrás da outra. Ontem eu tive uma outra discussão interessante, dizer o seguinte, não, é importante entrar rapidamente em inteligência artificial, porque senão você vai perder o bonde. Não, por enquanto não, porque o que acontece? O que você sabe hoje, daqui a 3 meses já não está mais valendo. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Você tem 5 grandes, tá? Você tem a Microsoft, você tem a Adobe, a Meta, que é a Facebook, você tem o Google e a Amazon fazendo programas. Cada mês lança uma coisa nova. Fizeram o ChatGPT, depois ChatGPT 4, agora tem ChatGPT 4.0. Já está saindo o 5. Tá? Em compensação, você pega o Google lançando o Gemini, que está dizendo eu sou melhor do que o ChatGPT. Então, está num processo agora de aprendizado constante, em que, na verdade, isso acho que vai demorar uns 2 ou 3 anos ainda para se estabilizar prontamente. Tá?
Só por uma questão até mais técnica, não sei quantas pessoas vocês são da área técnica, mas no meu julgamento você tem 2 programas hoje, pode ser que semana que vem não seja mais, que são os campeões em geração de imagem. Tem um programa chamado Runaway, que eles mostrou aquele documentário do urso polar, e você tem o Midjourney, que faz a parte de imagem, que são muito bons. Independentemente disso, o melhor de tudo é o seguinte: nenhum programa é perfeito. O ideal é você ter vários programas que você tira um pedaço de cada um e une, tá? Então, você pega uma imagem que foi criada no Midjourney, que tem uma qualidade melhor, você importa ele para o Runaway, anima ali dentro, e o que você não conseguir animar lá dentro, você joga num Premiere e aí por diante, tá? Então, mais um motivo ainda de dizer, a participação do ser humano é fundamental, porque, primeiro, quem vai julgar o que você tem que usar, o quê, para escolher a cor certa, a pausa certa da fala, é o ser humano, tá? E qualquer uma dessas coisas que você faz, você vai ter que julgar, você vai ter que sujeitar a uma opinião pessoal e essa opinião humana. Desculpe, acho que eu fui muito longo, né? Tá ótimo, Ricardo. Muito obrigado. E agora, Antônio, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse tipo de conversa. Queria agradecer a Ivone pelo convite, a Andréia e ao Sérgio, e também a instituição de provocar esse tipo de conversa, que ela é urgente nesse momento. O técnico está ali, eu gostaria, eu só vou pedir uma exibição de uma única imagem, para exemplificar um pouco do que eu acho que seja. Bem, ao longo da conversa, essa imagem ela é uma imagem surpreendente, tá? Eu tenho certeza que nenhum de vocês já viu esse tipo de imagem na vida. Aguardem. Pois é, pois é. É, com relação à inteligência artificial, tem uma inteligência artificial que eu acho que ela resume na marca o que inteligência artificial para mim é. Copiloto. Tem uma que se chama copiloto. Tá? Copiloto. É isso. Para mim, a inteligência artificial se chama copiloto. Ele te ajuda a pilotar uma coisa. Ele é teu assistente. Tá? Olha, chegou a hora da fotografia. Se preparem. Inclusive, isso aí foi combinado, tá? Faz parte da metalinguagem. Também faz parte. Não, faz parte, está tudo no roteiro. Está aumentando a tensão. Não, mas tá tudo no roteiro. Essa tensão, essa demora. Faltou uma trilha sonora. É, uma trilha sonora. Aquele olhar de surpresa para a técnica. O que está acontecendo? O que será? Aquela já encheção de saco com a tecnologia, que é uma maravilha quando funciona, mas quando não funciona. É... Vai ou não vai, chefe? Maravilha, meu boi. Olha, enquanto ele está aumentando a tensão, eu não vou dar aula sobre inteligência artificial, eu não vou dar aula sobre nada. Eu vou simplesmente tentar estabelecer um diálogo de como a gente resolve isso na minha empresa. Em primeiro lugar, eu queria deixar registrado que eu fiquei com uma profunda inveja da homenagem que ele fez à Lucy.
porque realmente nós somos contadores de história. O ser humano conta a história desde que ele existe. Ele conta a história desenhando as cavernas, ele conta a história fazendo esculturas, ele conta histórias orais. Ele é um contador de história. Os casais, quando estavam nas cavernas, a primeira coisa que a mulher falava para o marido é: como é que foi seu dia? Na hora que ele chegava carregando a caça, e vice-versa. Então, as sociedades, a história do ser humano, pelo que eu também, sem ser um profundo conhecedor, mas pelo que eu entendo, talvez 100 mil anos, em várias transformações e tal, e a história da cultura, assim, digamos, mais contemporânea, 10 mil anos, com os primeiros registros, tal, e por aí vai, são contações de história, né? Então, nesse sentido, eu acho que o fundamental que nós fazemos é contar as nossas histórias. Com relação à inteligência artificial e como eu lido com a minha equipe, eu digo o seguinte para eles: informações não são dados. Dados não são interpretação. Informação não é conhecimento. E conhecimento não é sabedoria. Eu converso muito com eles, converso muito com a equipe mais jovem, porque eles tendem a achar que o mundo começou depois que inventaram o Spotify. Eu tenho um amigo comum, a Lucy tem certeza que é amigo dela, que é o Roberto Menescal, que fez a música do Babé Brasil. Eu tenho um escritório em Nova York, porque a gente trabalha com certificação e identificação de música no mundo inteiro, porque esse é um grande problema. Eu vou chegar na música já, porque as pessoas não sabem quem são os autores, ainda mais hoje. E você sabe muito bem que é um problema licenciar música para o audiovisual. Você não sabe quem é o autor, depois você toma uma multa gigantesca. Tá? E os jovens, quer dizer, quando eu falo jovens, as pessoas de 50 anos, dessa geração, eles acham que a bossa nova foi inventada pelos americanos. E por que eles acham isso? Em especial em Nova York. Porque não tem música mais tocada em Nova York, em mall, na rua, em restaurante, que não seja bossa nova ou elementos oriundos da bossa nova. E aqueles jovens acham que foram eles que criaram, porque eles cresceram ouvindo os avós, os pais e muitos dos músicos estudando. Então, eles pensam que aquilo é americano. Não tem problema. Deixa não penso. Boa ideia, tá vendo? Criação coletiva. O roteiro, olha só, a fotografia é essa mesa de trabalho sem aparecer nas pessoas. São as anotações. Isso aqui fala muito. Pode ficar, pode ir passando depois você. Isso fala muito do que eu considero, e talvez aqui a mesa considere, talvez seja muito interessante que a gente considerar do que a gente está falando. A gente está falando de criação. Aqui, eu tenho mais de 60 anos, eu tenho 65 anos. Por mais que eu tenha equipe de tecnologia, e eu conto com uma equipe de tecnologia fabulosa atualmente, tá bom. Não, mas eu tenho uma equipe de tecnologia fabulosa que é formada pela Universidade Federal de Campina Grande, onde tem um núcleo de tecnologia de ponta no Brasil, ponta, tá? Eles estão trabalhando
no sistema de certificação musical, ou seja, a gente cria os elementos internacionais para aquelas músicas, que aquelas músicas sejam certificadas internacionalmente, os autores sejam reconhecidos, recebam pelos direitos autorais daquelas músicas no mundo inteiro e o mercado possa usar aquela música num audiovisual, em qualquer situação, sabendo exatamente quem são aqueles autores, pagando aqueles direitos, e essa chatice ela já fica resolvida. Então, o que eu quero, na verdade, o que eu queria deixar claro, assim, e é importante para nós, é que a inteligência artificial, ela é um copiloto, ela não é um fim em si. Ela reduz processos, tá? Ela deve estar sempre a serviço da criação. Ela, no nosso caso, eu também imagino que seja o caso de todos que estão aqui presentes, a minha grande preocupação e grande ocupação é que o Brasil ele assuma a posição necessária no mundo, que é a participação em produtos manufaturados, em produtos acabados. O último grande produto que o Brasil lançou, quando eu falo produto, é o último grande segmento acabado, foi a Bossa Nova, isso foi em 1962, que isso foi distribuído mundialmente ao ponto do Tom Jobim virar o cara mais executado do mundo. Aí eles falavam assim, pô, mas os Beatles? Aí o Tom Jobim, pô, mas eu sou um, eles são 4, então não vale. Então, é no sentido de gerar emprego, gerar renda, usar o que estão usando, por exemplo, o país que está usando de maneira mais inteligente isso atualmente é a Coreia, que a Coreia, ela, através de vários segmentos institucionais, tá? Através do investimento do Estado. Olha aí. Demorou, mas chegou. E o que é isso? Eu e a Lucia usando bloquinhos. Esse que é o detalhe. Tá? O notebook, não é? iPad. Mas, pois é, mostra já as gerações, né? Mas o mais importante que eu quero mostrar é que tudo parte da criação. O resto é a maneira de você usar a criação. Tinha gente que fabricava charrete no século XVIII. Hoje as pessoas fabricam patinete. Mas a necessidade de se transportar de um lugar A para o lugar B continua a mesma. E a ocupação maior, a preocupação maior que eu tenho agora, e aliás estou muito feliz porque parece que as pessoas estão voltando ao cinema para ver filme brasileiro, né? O sucesso aí do Ainda Estou Aqui é comovente do ponto de vista do público, me interessa muito isso. Eu conheço poucos países com tanta capacidade de gerar coisas modernas, bacanas, e especialmente na música, no samba, onde a gente está aqui. Por exemplo, finalizando, acabei de licenciar agora o nome do Donga, que é o autor do primeiro samba do Brasil, gravado, né, já havia antes, para uma construtora chamada Cury, que está fazendo uma torre aqui no Parque Maravilha. Bacana isso, né? Donga, Pixinguinha e João da Baiana. Cada prédio tem nome de um sambista, né? Para a ocupação do Rio de Janeiro, né? Eu não conheço uma grande capital que não tem uma vida de residência no centro, fora o Rio de Janeiro, parece que isso está sendo revertido agora. Isso é bom para todo mundo. Bem, eu finalizo e agradecendo a todos. Tchau. Muito obrigado, Antônio. E eu tenho aqui 15 perguntas,
Mas a Andrea está me ameaçando aqui, então não vai dar. Então, realmente, a gente estourou o nosso tempo e queria agradecer muito a sabedoria de todos vocês aqui e também a Andrea, que criou essa máquina, infraestrutura fantástica de nosso seminário, e eu vou deixar as perguntas para o nosso próximo seminário. Entende? Obrigado.